Oi, pessoal, boa tarde. É um prazer estar recebendo vocês aqui para a gente hoje conversar um pouquinho com a Verônica, quase egressa já do curso, né, Verônica, que a gente está passando agora pela última etapa. A Verônica, na última quarta-feira, defendeu o TCC dela, então ela já cumpriu essa etapa e agora ela está cumprindo a última etapa, que é referente ao estágio. Então, a gente fez o convite para ela, né, para ela compartilhar um pouquinho da experiência, de como foi todo esse processo. Hoje ela está na SLB e é a futura engenheira da SLB, então daqui a pouco está viajando para fora do país, uma vontade, um desejo que eu acredito seja de muitos de vocês, vai passar pelos processos de formação agora. Então, acho que vai ser uma grande oportunidade de tirar dúvidas, contatos, conselhos, e até chegar aí passamos por algumas coisas, né, Verônica? Então, a ideia dessa conversa aqui é ficar com isso gravado. Eu acho que é um momento para te lembrar de todo o esforço que tu teve para chegar nesse momento. E é um momento de parabenizar dentro de tudo isso, que valeu a pena esse esforço e o resultado está começando a colher. Então, pessoal, a Verônica vai falar um pouquinho e aí no fim da apresentação a gente volta e a gente vai batendo um papo com ela, tá bom? Verônica, boa apresentação. Estamos aqui todo ouvidos à tua fala, tá bem? Tá bem. Boa tarde, pessoal. Então, antes de começar e passar aqui para, de fato, entrar na minha experiência de estágio aqui na SLB, eu vou falar um pouco de como foi para eu chegar até aqui. Quando foi no nono semestre, eu comecei a me inscrever em estágio, não era uma vontade minha começar a se inscrever antes, para não ter que lidar com essa coisa de ter que ter cadeiras presencial para cumprir e vir para o Rio, então não era uma vontade minha e eu resolvi esperar até o nono semestre. Quando chegou no nono semestre, eu me inscrevi em dois estágios apenas, que foi o da Origem e o da SLB. E foi bem junto os dois assim. O da Origem foi primeiro, eu me inscrevi nele e logo em seguida me inscrevi no SLB. Na Origem eu tive um retorno primeiro, chamando para entrevista. Foram processos seletivos bem diferentes um do outro, tive duas experiências completamente diferentes. Na Origem, então, foi o primeiro que me chamaram para entrevista, eu fiz uma dinâmica online, depois eu passei para uma entrevista, e aí eles me deram ao mesmo tempo que eu estava fazendo, então, essa entrevista para a Origem, eu também estava sendo chamada para a entrevista da SLB, então foi tudo muito junto. Mas o retorno primeiro foi o da Origem, então eu optei por ir por lá. Eu estagiei na Origem por um mês e meio. Gostava muito de estagiar lá, foi muito bom. O processo seletivo, assim, ele é mais eu acredito que a maioria está mais familiarizado, né? É mais a dinâmica em grupo ali para resolver um case que eles passam, é um case de HSE, te dividem em grupos e depois chamam para uma entrevista individual com o gestor, com vários gestores ali, dependendo se o interesse, né? Pode ser que passe por mais de um ou apenas um, e aí já fica assim. Lá eu estagiei na área de integridade de poço e fiquei um mês e meio lá estagiando. Mas, ao mesmo tempo que eu estava lá, então eu também estava participando da SLB. Agora eu vou começar a contar um pouco de como foi. O meu processo aqui na SLB, ele é um pouco diferente, tá, gente? Acho importante deixar bem claro assim, não foi um processo seletivo de estágio normal, então vocês que se inscreverem para a vaga de estágio, provavelmente a experiência vai ser totalmente diferente da minha. O que eu procurei saber para trazer para vocês é que, a princípio, o processo seletivo de estágio é todo online, tem uma dinâmica também online, a entrevista depois com o RH e a gestora também online, e começa a estagiar, né, se passar. O meu processo foi um pouco diferente, porque quando eu enviei o meu currículo foi direcionado para essa vaga aqui, foi para a vaga de trainee, então eu fiz todo o processo seletivo de trainee. Como é que começou, então? Eu me inscrevi, meu currículo enviei para o Thiago, né, e me inscrevi também nessa vaga aqui, que foi a pedido dele. Depois disso, passou muito tempo, fui chamada para uma entrevista online com ele, foram 5 minutos, era uma entrevista muito rápida, era realmente para fazer uma seleção ali de currículo já, porque era muita gente, eu lembro que a gente recebe, né, a lista com o horário e era muita gente, então era entrevista muito rápido. O que eles pediam era para a gente preparar uma apresentação respondendo algumas perguntas sobre quem a gente é, quem eu era, objetivos, por que SLB, e preparar essa apresentaçãozinha
por 5 minutos, totalmente em inglês. E, além disso, nessa entrevista não foram feitas muitas perguntas, não. Ele perguntou mais ao respeito do meu interesse, da minha situação com a faculdade, né, já que eu estava, na verdade, procurando um estágio e não uma vaga para trainee. Então, foram essas perguntas bem básicas a respeito disso. Depois de Aí, no estágio, o que a empresa aqui oferece é a bolsa estágio, né, no valor de R$ 1.200, VR e VT também. No meu caso, foi oferecido a moradia, mas devido ao eu ter passado no processo de trainee, né, então, caso venham a se inscrever em vaga de estágio, essa parte não é incluída, é apenas a bolsa estágio, VR, VT e plano de saúde, e no meu, então, a moradia. E aqui, então, agora falando de como foi a entrevista online, então foi a última coisa que eu contei. E aí, depois da entrevista online, passou 2 semanas, eu acho, eu recebi outro e-mail para o processo presencial. Ele é um processo presencial de trainee, são 3 dias aqui em Macaé. E nesse meio tempo, coincidiu que o dia do processo da SLB era o mesmo dia que eu tinha que começar a trabalhar lá na Origem. Então, eu fui me aconselhar com o Forlans, como eu poderia lidar com essa situação. Pedi para começar mais tarde na Origem, então, justamente para conseguir ter essa experiência aqui na SLB. Aí eu vim para cá, a empresa ela arca com todos os custos para trainee, para vir para cá para o processo seletivo, custos de transporte, moradia, alimentação também. Então eu vim num domingo, cheguei aqui domingo à tarde e o processo seletivo começou no domingo à noite. A gente tinha um jantar com o Thiago, que é o recrutador, agora ele não é mais o recrutador, e com a Mariana do RH. Um jantar com todo mundo, era apenas para se conhecer, se apresentar, mas já a partir daquele momento a gente já estava sendo avaliado. Então, depois que terminou o jantar, era mais tarde já, e aí eles entregam uma apostila para a gente estudar. Uma apostila sobre algum equipamento aqui da SLB mesmo, e contém todas as informações sobre o equipamento, são mais ou menos 50 páginas, tudo em inglês sobre esse equipamento, que no outro dia teria uma prova sobre isso. Então, a gente passa a noite de domingo estudando, né? Claro que cada um se organiza como preferir, mas a maioria que eu conversei, assim, foi estudar a apostila. Na segunda de manhã, a gente vem para a empresa, que aí é quando a gente tem a prova. Chegando aqui foi uma prova, então, mas acabou que a prova não foi sobre a apostila. Na verdade, a prova foi sobre conhecimentos gerais em mecânica. É uma prova meio que conceitos básicos, assim, da engenharia, mas o que mais pegou foi mecânica mesmo. E logo em seguida teve outra prova, que era era uma prova sobre lógica, assim, questões lógicas. Depois disso, é apresentado um pouco a empresa para a gente conhecer um pouco mais sobre a SLB, e aí a gente vai para a dinâmica em grupo. A dinâmica em grupo acontece aqui na oficina da empresa, dividem a gente em grupos, 5 pessoas mais ou menos, no meu processo seletivo acredito que tinha umas 20 e poucas pessoas, e aí eles entregam, é organizado lá na oficina, vários setores assim para a gente montar equipamentos. Eles entregam assim um manual para a gente entender do que é aquele equipamento e como que faz a montagem dele, mas não explicam nada. Eles entregam aquele, é praticamente o desenho técnico, na verdade, pouca explicação, e aí eles dão 20 minutos para a gente montar aquele equipamento. É totalmente sob pressão, porque ninguém dormiu na noite anterior, estava todo mundo estudando para a prova, e aí eles começam de propósito mesmo botar pressão para a montagem do equipamento, para a gente andar mais rápido e conseguir ali para ver justamente como a gente trabalha sob pressão, né? E em grupo sob pressão, que acho que é ainda mais difícil assim. Então, ali, ao total, foram 3 equipamentos que a gente teve que montar, foi rodando assim, foi trocando, aí cada pouco era avaliado pelo setor de cada área mesmo, se era um equipamento de artificial lift, o gestor de artificial lift estava ali para nos avaliar, e essa foi até a parte da manhã. Aí a gente almoça, depois do almoço, são as entrevistas individuais.
As entrevistas individuais, elas ocorreram a tarde inteira, elas são por ordem alfabética, e enquanto tu não tá fazendo a tua entrevista, tu fica em outra sala, onde gestores vêm e te contam um pouco da carreira deles, te contam um pouco da SLB, tiram dúvidas que tu tem a respeito da empresa, ou quaisquer dúvidas. A minha entrevista não foi na segunda, porque eu começo com V minha letra, né? Então fui no outro dia de manhã. E aí à tarde ficou só nas entrevistas. Voltamos então para casa, para casa não, para o hotel, eram umas 6 horas assim da noite. Aí a gente vai jantar novamente, todo mundo junto, com o Thiago e com a Mariana. A gente janta, quando chega umas 9 e pouco, eles enrolam o máximo possível para ficar mais tarde. Eles entregaram outra apostila para a gente sobre outro equipamento, novamente é tudo em inglês, e para a gente ter prova no outro dia. E aí é a questão, por no outro dia a gente ter estudado a apostila e não ter prova, é meio que para pegar ali as pessoas, porque pode ser que as pessoas pensem, alguém pense, não vai ter prova no outro dia, de novo, é só para a gente ficar acordado. Mas não, no outro dia a gente chega e de fato tem a prova sim, e é sobre o equipamento, então tem que estudar. A gente faz a prova, depois disso tem outra prova de lógica, novamente, é só questão de logística mesmo, para serem feitas, e aí terminam com as entrevistas de quem não foi no dia anterior. Nessa entrevista aqui do outro dia, ela é feita com todos os gestores de todas as áreas que estão contratando, né? Então tem muita gente, assim, importante para te avaliar nesse momento, então acho que foi o momento mais tenso, assim, do processo seletivo. A entrevista ela é toda em inglês novamente, e aí que eles de fato fazem perguntas, né? Porque na primeira com o Thiago era mais para selecionar currículo. Aí as perguntas que me fizeram foram como é um processo seletivo de trainee, foi um pouco diferente do que eu acredito que vai ser num processo de estágio. A maioria dos que participaram comigo contaram experiências anteriores de trabalho, muita gente com mestrado, doutorado já, então tinha muita experiência para contar, para conversar, mas no meu caso não tinha essas experiências, era o meu primeiro trabalho, não tinha muito o que contar. O que eu podia contar a respeito de mim são as atividades extracurriculares que eu fiz na faculdade mesmo. Então, foi isso que eu compartilhei. Quando me pediram alguma coisa em relação à experiência, desafios, eu usei como base as atividades extracurriculares da faculdade mesmo. Fora isso, são perguntas como as perguntas que eles fazem é para eles poderem te direcionar em qual vaga eles acham que tu se encaixa melhor. Porque em algumas entrevistas eles até perguntam se tem alguma vaga de preferência, alguma coisa que gostaria mais, mas depois a decisão é com eles mesmo, porque eles analisam o perfil, eles também analisam se tu é uma pessoa que está mais para trabalhar em campo ou na base. Na base também tem dividido no escritório ou na oficina, então tudo isso eles fazem essas perguntas para te avaliar ali naquele momento e também ao longo de todo, né, do processo seletivo, tanto na dinâmica em grupo e tudo mais, para saber onde que se encaixa melhor para trabalhar. Após essas entrevistas finalizadas, a gente almoçou e aí encerra o processo seletivo depois de 3 dias de processo. Aí a gente volta para casa e aguarda a resposta. E agora, então, falando da minha experiência, depois que eu recebi, então, que eu estava contratada, o que me foi ofertado foi o que eu falei antes, né, em relação ao estágio, a única diferença é a moradia. E o meu estágio aqui, o período foi justamente só para eu conseguir o estágio, as horas para conseguir formar, mas depois eu já estava como trainee. Quem fizer o processo seletivo de estágio, passar e entrar, depois tem que fazer o processo de trainee. Eles não efetivam assim direto. É necessário todo engenheiro fazer esse processo seletivo de trainee. Então, se entrou como estagiário, a única diferença é que depois tu não vai passar por essa análise curricular, tu é direto inserido no processo seletivo de trainee. Então, depois do meu estágio, comecei dia 1º de dezembro, vai ser até dia 27 de fevereiro, aí eu estou concluindo. E o meu estágio ele foi em duas partes, na oficina e no escritório. No escritório, eu trabalhei mais com gestão de qualidade mesmo, a questão de documentos, documentação, manual de equipamento também, que é necessário. Para embarcar, né? O pessoal que embarca, eles precisam ler procedimento, precisam ler como a ferramenta funciona, toda essa questão. Então, era a parte que eu ajudava nesses manuais. Também fiz muito
muito relatório, na ajuda ali de relatório, relatórios para saber sobre a qualidade dos equipamentos que chegam na oficina, como é que eles chegam, se está tudo de acordo, se a documentação veio junto também e direcionar para a pasta correta, para que esteja tudo lá no caso de uma auditoria, né, no caso de alguém perguntar o que aconteceu, e também para a saída desses equipamentos, porque eles só vão sair se tiver tudo de acordo. E na oficina, o que eu mais fiz foi a inspeção, né, dos equipamentos. Então, o que eu fiz na oficina estava muito ligado com o que eu fazia também no escritório. Lá no escritório eu fazia a documentação e quando eu chegava na oficina eu praticamente preenchia essa documentação. Então, ali fazia a inspeção, que é ver se o equipamento chegou em boas qualidades, bem embalado, documentação certa, medições também, se eles estão dentro das medições especificadas pelo fabricante. Aqui eu tenho algumas fotos, testes. Essa primeira foto aqui são as 2 válvulas de controle de fluxo, que eu ajudo a fazer os testes. É necessário um curso primeiro para isso, então eu tive que fazer um curso para trabalhar em áreas de pressão, né, com pressão, na verdade. Então, esses são os 2 tipos de válvula que a gente testa aqui. A diferença delas é que essa aqui, ela só abre e fecha, né, do fluxo, ela só funciona aberta ou fechada. Essa aqui a gente consegue controlar o quanto tu quer ela de aberto, o quanto tu quer fechar, quais zonas tu vai deixar aberto, quais zonas não vai. Então, fazia esses testes aqui nessas válvulas. Aqui o Packer, esses eu não cheguei a fazer teste ainda, mas a gente faz a inspeção dele, medições também para saber se ele veio certo. A gente não testa, tá? A gente não é testado para ver se ele de fato vai expandir, né? Porque uma vez testado, uma vez testado, uma vez que ele esqueci a palavra agora, mas uma vez que ele é assentado, ele fica assim. Então, a gente não faz esse teste aqui na oficina, não. A gente só testa se as linhas estão conectando, se ele está em bom funcionamento. Aqui era outra inspeção que a gente estava fazendo. Essa aqui eu estava mais observando, era uma válvula que não estava de acordo, não passou na qualidade. Então, essa aqui eu ajudei tanto na documentação, na parte do escritório, porque ela não estava em conformidade, ela não estava funcionando ok. Então, a gente teve que fazer toda uma documentação, todo um relatório para apresentar ela para o cliente também do que estava acontecendo. E veio gente de fora, então veio gente de Houston e da China mesmo, que é onde essas peças são fabricadas, para saber o que tinha acontecido. Então, eu estava mais acompanhando para aprender esse processo e do que estava acontecendo ali. E aí, depois que... enfim, isso aqui é só um pouco do que a gente faz. Depois tem a montagem também, a montagem dos modulados, torque dos modulados. Depois de cada montagem é feito de novo o teste, é feito de novo as medições. Depois que o modulado completo está montado, novamente, aí é testado o modulado inteiro, passa a linha no modulado inteiro para ver se está ok. E depois que tudo estiver ok, aí o equipamento vai para essas cestas aqui, né? Ou containers, no caso, dependendo do que for. Quando é modulado, vai nas cestas. E é para ir para o poço. Aí, lá na sonda, é novamente tudo testado, é feito o teste dentro aqui, para saber se o modulado chegou ok, e é feito também quando o equipamento é descido para o poço. Então, esse era mais o trabalho que eu faço ainda na oficina, ajudo, né, nessas questões. Também muita inspeção, gente, bastante. E agora eu trouxe aqui também um pouco de dicas gerais para quem quiser se inscrever e trabalhar aqui na SLB. A primeira delas é, sem dúvida, o inglês, e o inglês não é diferencial, tá, gente? O diferencial é tu saber falar alguma outra língua além do inglês. Aqui na SLB, quando entrega o currículo com inglês, eles olham e o mínimo para trabalhar aqui. Porque... E fica como dica para investir bastante nisso. Não posso falar por todas as empresas, né? Mas para quem quiser vir para cá, porque pode ser até que tu tenha um inglês bom para conseguir passar numa entrevista, fazer uma conversação ali com o gestor, com o RH e consiga vaga. Mas quando chegar aqui, é tudo em inglês mesmo, gente. Os manuais, os documentos. A gente trabalha muito com o pessoal de fora, então quando vê que tá conversando com alguém do teu lado em inglês, outras línguas também, mas aí já não é no meu caso, né?
Mas, então, invistam bastante em inglês para quem quer vir para cá, mas também fica, né, para todas as outras empresas é extremamente necessário, deixou de ser um diferencial na indústria agora, o inglês não é mais um diferencial. Estude sobre a empresa, entenda como a empresa funciona, quais são as áreas, o que te interessa mais, se a empresa está em mudança, o que ela está mudando, o que ela está buscando agora, como tu pode agregar essa mudança. Atividades extracurriculares conta muito, gente, como eu falei para a gente que está procurando estágio, não temos experiência para compartilhar, então chegar e dizer que tu fez a faculdade de engenharia de petróleo, todos aí do curso vão chegar e dizer isso, mas o que tu tem de diferencial? O que te agregou essas atividades extracurriculares? Como tu trabalhou sob pressão em algum momento? Trabalhou em grupo e essas coisas? Isso dá total diferença na hora de fazer uma entrevista com o RH. Networking é extremamente importante, né? A gente vê pelo meu caso aí, mas o que eu acho importante ressaltar nessa parte, que eu também conversei com alguns colegas e eles concordam, é que networking é muito importante, ele te abre portas, mas ele te traz até uma entrevista. Se aí para frente tu não tiver o que oferecer, tu não se desenvolver, não tiver performance, não saber se desenvolver, o network ele não consegue te ajudar a partir daí. Então, o network é extremamente importante, vai te abrir portas, vai te trazer para entrevistas, vai te trazer muita coisa, mas tu tem que também trabalhar, tu tem um background para apresentar para a empresa, para o RH, porque senão eles não conseguem te ajudar. E essa aqui é extremamente importante para quem quer vir para cá, estejam preparados para mudanças. Aqui está tudo mudando o tempo todo. Eu falo de mudanças tanto para outros países, essa coisa de trabalhar em outros lugares, outros ambientes. Então, essa tem que estar preparado tem que ser uma vontade tua, essas mudanças, mas também mudanças no sentido de estejam preparados que tudo muda muito rápido. Eu trago eu como exemplo, porque eu achei que eu teria 6 meses de estágio, que era a proposta inicial, mas do nada, conversando ali, reduziram para 3 meses. Já deixo ali outra dica importante, que é estar com tudo bem resolvido na faculdade, para que quando esse momento chegue, vocês consigam estar presente, mostrar para a empresa que vocês conseguem sim se encaixar nessa mudança que eles ofereceram, nessa oportunidade que eles ofereceram, porque esse tempo que vocês estão aí, estão em Pelotas, estão na faculdade, usem para resolver as coisas, para deixar tudo pronto. Porque quando vocês estejam aqui no Rio trabalhando, não tenham que se preocupar com coisas que vocês poderiam ter feito enquanto estivessem aí, como, por exemplo, o TCC. Eu achei que eu teria 6 meses de estágio, no caso, teria tempo para desenvolver alguma coisa, mas do nada mudou para 3 meses. Se eu não tivesse adiantado o meu TCC, adiantado praticamente pronto, né? Ele estava pronto. Quando eu estava aí em Pelotas, eu não ia conseguir essa oportunidade de conseguir essa vaga agora tão rápido. Então, estejam preparados para sempre estar em mudança. Se vocês acham que vocês têm um tempo para preparar tal coisa, se planejem para preparar em menos tempo, porque isso vai mudar muito rápido. E é bom estar preparado, e a empresa também valoriza demais essas pessoas, porque mostra que tu tem organização em primeiro lugar, porque se tu conseguiu se organizar para menos tempo, então eles conseguem te oferecer muito mais oportunidade, e tu consegue aceitar essas oportunidades muito mais. Então, essa aqui é essencial para quem quer vir para a SLB. E outra questão que eu falo é a respeito do processo seletivo mesmo, porque eles nos mostraram durante o processo seletivo de trainee como é de fato, como a empresa funciona, é sob pressão, é tudo muito rápido, tudo muito em cima da hora, precisa resolver, precisa se desenvolver, então precisa ter esse perfil, e isso não é... Se você vê que não tem esse perfil, tá tudo bem, tá, gente? Não tem outros lugares que talvez se encaixem melhor, mas o que eu quero dizer é não tentem se encaixar num lugar que vocês vê que não tem o perfil de vocês. Porque isso acaba depois trazendo descontentamento ao longo tempo, vocês não vão conseguir desenvolver a carreira de vocês. Então, pesquisem bem sobre a empresa para saberem qual é o ambiente de trabalho, se vocês gostam, se gostam do que a empresa tem para oferecer para vocês também. Essa é uma coisa muito importante, plano de carreira. Então, perguntem também sobre essas questões durante a entrevista. Isso não é ruim, tá, gente, fazer pergunta, pelo contrário, demonstra interesse. Então, sempre perguntem essas coisas para saber se vocês vão se encaixar naquela vaga, naquela empresa, naquela rotina de trabalho.
Muito obrigada. Nós que agradecemos, Verônica. A gente que agradece compartilhar essa tua experiência. Eu vou abrir minha câmera aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Pessoal, vou convidando já vocês a colocarem suas questões, suas dúvidas, tudo para que a Verônica possa compartilhar um pouquinho da experiência dela. Eu acho, Verônica, que tu trouxe agora no final uma fala muito importante. Eu acho que eu conversei com alguns dos colegas que estão aqui e eu disse aqui assim, deixem tudo pronto. Tu comentou muito da questão do TCC, que eu acho que é um ponto essencial, porque vocês vão para o estágio e nós que estamos aqui, a gente sabe que vocês não vão dar 100%, vocês vão dar 110, 120, 150, o que vocês tiverem para o estágio de vocês, porque é a oportunidade futura de trabalho. Então, nós, docentes aqui do curso, estamos cientes disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma obrigação. Aquilo que fica escrito no TCC é a prova do que foi feito durante toda uma graduação, né? A qualidade daquele material. Então, nós, como docentes, a gente tem um dever de não deixar vocês chegarem com material que possa correr o chance de não ser aprovado, por exemplo. Então, o teu caso foi um exemplo, né, Verônica? Tu foi muito antes te programando para dentro de todo esse processo. Tanto que o teu TCC era até vislumbrando talvez uma opção de estágio, né? Então, as coisas foram mais ou menos nesse. Então, acho que vale super a pena. Então, deixar a TCC muito pronto ou próximo disso. A questão das horas complementares, né? Juntar todos os documentos e mandar para o José Wilson com antecedência para que ele consiga fazer. Então, isso tudo facilita para que a gente consiga hoje estar abrindo a possibilidade na tua situação, né, Verônica? Que a gente tem uma corrida muito grande, tá? Verônica, eu vou deixar o pessoal fazer as perguntas aqui, muito mais, mas eu quero que tu me conte, assim, Verônica, como é que foi o teu espírito com todas essas mudanças? Porque vamos colocar, Verônica, quando é que tu saiu daqui do Rio Grande do Sul? Em outubro. Outubro. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Em 6 meses a tua vida virou de cabeça para baixo. Como é que tá espiritualmente, psicologicamente, como é que tá sendo tudo isso? Tá conseguindo assimilar? Tá sendo o sonho e o pesadelo ao mesmo tempo? Como é que tem sido tudo isso? Compartilha com o pessoal. Eu acho que no início é mais difícil até a gente entender todas essas mudanças, porque eu acho que muita gente, não vou falar todo mundo, mas muita gente busca estabilidade, né? Vir para o Rio, conseguir um estágio e aí se estabilizar, depois ser contratado. E o que aconteceu foi totalmente diferente. Fui para o Rio, depois vim para Macaé, eu tive muita mudança em pouco tempo. Então, primeiro foi difícil eu me adaptar, depois de um tempo eu me acostumei, ainda mais depois que eu entrei na SLB, eu meio que me acostumei a esse jeito aí. Então, eu acho que o principal é ter a mente aberta e estar disposto. Acho que isso é o principal, estar disposto. Acho que se tu tá disposto a estar em constante mudança o tempo todo, tu se acostuma, tu dá um jeito e tu consegue acompanhar o ritmo ali, tanto da empresa quanto da vida no geral agora, assim. Mas se tu não tá disposto a fazer tudo isso, então não tem, vai acabar estressado, irritado e não vai conseguir se desenvolver muito bem. Então, eu acho que o principal é estar disposto, era algo que eu estava desde o início. Me mudando o tempo todo, o pessoal me diz muito que eu virei nômade, me perguntam muito se eu virei nômade, principalmente por causa da conta de mudar de hotel o tempo todo, porque às vezes não tem quarto mais disponível, então eu mudo para o outro, aí eu volto, mudo. E eu tenho outra, a Débora, ela também entrou comigo nessa mesma situação de estagiária para trainee, então ela também está nisso e a gente brinca muito que viramos nômades e a gente gosta. Então é isso, nós estamos dispostos a viver essa vida, então a gente acaba fazendo brincadeira e acaba sendo divertido. Então agora tá tudo bem. Não, acho que tu falou tudo isso, assim. É porque eu vejo, assim, tem uma coisa que é o sonho e outra coisa é a realidade, né, Verônica? E é bom ver que o sonho e a realidade para ti estão combinando. A expectativa está combinando. Porque tu vai vivenciar algo que eu tenho certeza que muitos aqui teriam vontade. Eu, quando estava na pele de vocês também, era uma das coisas que eu tinha. Tu compartilhou comigo que em breve tu vai fazer o HILT, né? Uhum. Então, tu está começando a fazer todos os processos necessários para que tu possa embarcar. Em abril, tu está indo para Abu Dhabi. Então,
é uma mudança drástica. Tu estava aqui no sul do Rio Grande do Sul, numa universidade federal, mais pequena dentro de comparado com outras coisas, e de repente tu virou uma nômade que está morando em um outro país, uma outra vivência e tudo mais. Então, tem que buscar um pouco, como tu colocou, acho que tu trouxe uma palavra interessante, tem que estar disposto de te permitir tudo isso, porque realmente é uma mudança drástica. Tu não tem mais a tua cama, tu não sabe mais aonde é que tu vai estar, e tu já sabe que tu vai para Abu Dhabi, mas em poucos meses tu não sabe para onde tu vai ir, então tudo isso começa a girar. Então acho que é legal ver, eu comentei contigo já outras vezes, né? O azul ficou bem em ti, né? E eu acho que é nisso, eu acho que é no sentido de que a perspectiva da empresa, as ações da empresa e o que tu estava buscando encaixar. Então, acho que isso está dando muito certo e fico muito feliz que as coisas estejam acontecendo a contento ou até mais do que isso. Pessoal, dúvidas, questionamentos, aproveitem a Verônica. Já pode pedir empréstimo, já pode pedir local para ficar durante viagem, né? A gente já começa assim. No TCC, né, Verônica, a gente pediu amostras, a gente começou a pedir um monte de coisa, né? Sim. Então, a gente vai começando a pedir as coisas, assim, o pessoal aí já adiciona a Verônica no LinkedIn, já pede contato, já começa a fazer tudo isso. Ninguém tem dúvidas, questionamentos? Acho que a grande maioria tem contato pessoal contigo, né, Verônica? Então, estão te acompanhando diariamente. É exatamente isso. Então, o Jonathan, por exemplo, ele está esperando a passagem para Abu Dhabi, né, Jonathan? É o mínimo que tu espera, né, Jonathan? Presentes. Depois de tudo isso, faculdade, né, tem que ganhar de presente. Tem que ser de Emirates e de primeira classe, né? Sim. Não, é isso. São as amizades que ficam. Agora, talvez vocês não se vejam mais tão pessoalmente, mas o processo continua. Com certeza. Certo? Uhum. Olha aí, ó. Sim. Com certeza, vou trazer para a Suane, para o Eli e para a Giovana também, porque senão dá briga, né? Então, vai começando as histórias. Ninguém tem dúvidas, questionamentos, pessoal? Se não tiver, a gente vai liberar a Verônica para ela voltar a fazer as inspeções dela, entregar os relatórios, porque 10 horas da noite acaba o teu trabalho, né, Verônica? Por aí, não, né? Meu Deus. Não dá para conciliar com o final da faculdade daí. Então tá, se o pessoal não tem mais dúvida, agradeço demais a presença de vocês, agradeço, Verônica, por ter feito essa apresentação conosco, tá bem? Uhum. Vou parar a gravação aqui.